Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos se cuidando. Eu vou gravar esse vídeo para complementar a videoaula que eu coloquei para vocês sobre propriedades físicas dos compostos orgânicos, porque o vídeo que eu achei, esse vídeo que eu coloquei para vocês, é o único que se trata só dos hidrocarbonetos. Os outros eram mais completos, então, para a gente não confundir, aí eu coloquei esse mesmo, que eu achei ele bem complexo. Eu não gostei muito do vídeo, mas foi o que eu achei e vou gravar esse vídeo para complementar, tá? Para tirar algumas dúvidas. A gente vai estudar principalmente o ponto de fusão e o ponto de ebulição. O que é o ponto de fusão? O ponto de fusão de uma substância, a temperatura na qual ela passa do seu estado sólido para o estado líquido. E ponto de ebulição é a temperatura na qual a substância passa do estado líquido para o estado gasoso. E esse é o principal ponto que é usado para o refino do petróleo, né? A gente sabe que quando a gente pega o petróleo, ele não tem utilidade para a gente daquela forma. É necessário ele passar por uma refinaria. Na refinaria, eles vão separar as diversas fases do petróleo e cada uma vai ser aplicada para uma determinada área. Por exemplo, o propano e o butano vão ser usados para o gás de cozinha. Octano e moléculas parecidas com o octano vão ser usadas para gasolina. Moléculas maiores vão ser usadas para o diesel, outras maiores ainda para parafina, outras maiores ainda para o asfalto, e assim vai indo. Tem até o vídeo aula falando também sobre o refino do petróleo. Se ficar com alguma dúvida, vocês podem me perguntar. Então, pessoal, o ponto de forma geral, de forma mais resumida, o ponto de fusão e o ponto de ebulição aumenta quando se aumenta o número de carbonos na cadeia carbônica. Esses primeiros 3 casos aqui, que se tratam de alcanos, aqueles hidrocarbonetos que só têm ligações simples entre os átomos de carbono. Nós temos aqui o octano, propano e pentano. Pergunto para vocês, qual deles vai ter maior ponto de fusão e maior ponto de ebulição? O que vai apresentar maior ponto de fusão e de ebulição é aquele que tem maior número de carbonos. Então, o octano tem maior ponto de fusão e maior ponto de ebulição porque tem uma cadeia carbônica com maior número de carbonos. Consequentemente, o propano vai apresentar o menor ponto de fusão e o menor ponto de ebulição, porque é uma cadeia pequena. Para vocês terem noção, a temperatura ambiente, nós temos 25 graus Celsius, né? O octano, ele se encontra no estado líquido, é um dos principais constituintes da gasolina. O octano, ok? O propano, ele já se encontra no estado gasoso. Por que ele se encontra no estado gasoso? Porque a 25 graus Celsius é uma temperatura maior que o ponto de ebulição dele. Então, ele já está numa temperatura que passou do seu ponto de ebulição. O propano, é o principal constituinte do gás de cozinha, ok? O pentano, eu creio que ele também está no estado gasoso, a temperatura ambiente, mas eu não tenho certeza, ok? Mas enfim, essa é a principal objetivo desse vídeo. E quando nós temos insaturações nas cadeias? Por exemplo, esses dois aqui, nós temos o 2-penteno e o 2-pentino. Nós temos ali 2 hidrocarbonetos com o mesmo número de carbono, só que um apresenta ligação dupla e outro apresenta ligação tripla. Pessoal, de forma geral, os alcanos têm maior ponto de fusão e maior ponto de ebulição do que um composto que apresenta insaturação. Lógico que quando a gente pega uma grande quantidade de hidrocarbonetos, a gente tem que levar em conta outras coisas, ok? Mas, de forma geral, os alcanos têm maior ponto de fusão e maior ponto de ebulição. Mas, quando nós temos uma insaturação, a ligação tripla faz com que
esse composto tenha maior ponto de fusão e maior ponto de ebulição em comparação àquele hidrocarboneto que apresenta ligação dupla. Então, entre o 2-penteno, que tem ligação dupla, e o 2-pentino, que tem ligação tripla, nós vamos colocar que o 2-pentino tem maior ponto de fusão e maior ponto de ebulição, porque tem ligação tripla, ok?